Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise daquelas. Hoje a gente vai explorar o verdadeiro significado de um conceito que mexe com absolutamente todas as áreas da nossa vida: o alinhamento financeiro. Sabe, vamos deixar de lado as fórmulas mágicas e os discursos vazios para focar numa base super sólida sobre o que realmente significa ter uma vida financeira saudável e com propósito. É muito bacana mergulharmos nesses conceitos hoje, porque o que temos aqui tem um poder gigantesco de virar chaves e mudar mentalidades de forma definitiva. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Quando a palavra prosperidade aparece, a mente da maioria das pessoas voa para extremos polarizados, né? De um lado, tem aquela crença de que prosperar é literalmente ter a conta bancária estourando e uma vida cheia de ostentação. Mas, do outro lado, rola um medo quase instintivo, uma ideia de que falar de dinheiro é sempre algo carnal, perigoso, e de que não ter dinheiro é que é o certo e o mais espiritual. Mas vem cá, será que a verdade está mesmo em algum desses extremos? Para desconstruir esses mitos de uma vez por todas, toda a nossa exploração de hoje é baseada neste livro fantástico, Prospere Muito Mais Que Dinheiro, escrito pelo Sidney Buller Cower. Essa obra é uma fundação formidável justamente porque não propõe atalhos malucos para o enriquecimento rápido e nem idolatra a pobreza. O material traz uma visão super completa e estruturada. É um guia que tira o dinheiro desse lugar de objetivo de vida e coloca ele no papel correto, como uma ferramenta. O falso conceito de prosperidade, confrontando a palavra contaminada. Olha só, a nossa primeira parada exige enfrentar um problema conceitual bem grave. A palavra prosperidade foi muito maltratada e chega aos nossos ouvidos completamente contaminada, sequestrada mesmo por distorções. É comum a gente ver a sociedade caindo em dois erros monumentais aqui. O primeiro é a idolatria da riqueza. É quando a gente confunde prosperar com consumo desenfreado. É a lógica de comprar mais, exibir mais, parcelar tudo e achar que isso é o sucesso. O segundo erro é mais sutil, muitas vezes disfarçado de religiosidade: a romantização do caos. É aquela tentativa de espiritualizar a desordem financeira. É não planejar, não controlar os gastos, viver enrolado e justificar tudo isso dizendo: o que importa é ser simples. E essa frase aqui na tela acerta na mosca. O contentamento é uma prática maravilhosa, altamente recomendada, mas o desleixo financeiro não é. A humildade é com certeza uma virtude enorme, mas a miséria mental e a preguiça administrativa definitivamente não são. O autor deixa claríssimo que a gente não pode usar o discurso da simplicidade como desculpa para viver endividado e sem planejamento. A prosperidade nunca vai abençoar a falta de organização. 2. A verdadeira definição bíblica. A redefinição central. Então, o ponto crucial é este. Agora que afastamos os mitos da ostentação e do relaxamento, vamos reconstruir o conceito. Prosperidade é ter ampla suficiência para viver todos os propósitos de Deus. Percebam a genialidade disso. Ampla suficiência não significa viver na miséria contando moedinhas no limite do desespero. Mas também não é aquela abundância vazia focada só no ego. É ter exatamente o necessário, de forma folgada e ampla, para poder obedecer, servir, avançar e cumprir a missão que foi desenhada especificamente para cada vida. Vai muito além de apenas somar números. Isso muda o jogo totalmente. A verdadeira prosperidade traz junto a paz e o governo sobre si mesmo. O texto lembra que a bênção genuína enriquece e não traz desgosto com ela. Aquele dinheiro que vem por pura vaidade, fraudes ou de um endividamento exibicionista até parece sucesso no começo, mas depois cobra uma conta emocional caríssima. A riqueza de verdade não exige a venda da nossa consciência. Ela tem muito mais a ver com ter ordem e descanso do que com ficar fazendo pose por aí. 3. As 8 frentes da prosperidade, a estrutura holística. E para colocar isso no dia a dia de forma prática, a obra divide a saúde financeira em 8 frentes fundamentais, e isso ilustra brilhantemente que lidar bem com os recursos não é só uma questão matemática, é um reflexo holístico que toca em todas as áreas do nosso caráter. Primeiro, o senhorio, quem é que realmente senta no trono das decisões? Depois, a honra, o que é prioridade e o que fica só com as sobras. A fidelidade pergunta se o coração está fechado nele mesmo ou se participa de algo maior. E o trabalho é aquele raio-x da postura diária. Tem esforço, diligência e produção de verdade ali, ou a gente só vive sonhando com atalhos e fórmulas mágicas para evitar o esforço? Continuando para as 4 últimas frentes, temos a administração, que checa se existe maturidade para colocar limite e ordem nos gastos. A justiça vai na veia da integridade. De que adianta ganhar rios de dinheiro se a forma de ganhar explora o próximo?
A liberdade questiona quem dita o ritmo das coisas. É um propósito claro ou são os boletos se acumulando? E por fim, a generosidade, que é o teste de fogo final. O recurso estaciona no próprio umbigo ou ele transborda para abençoar as pessoas ao redor? 4. Quem governa seu coração? Deus versus Mamon. Todas essas 8 frentes convergem para um conflito moral e espiritual super profundo que o livro apresenta de forma contundente. A grande batalha pelo senhorio. E aqui é vital entender que Mamon não é só a nota de dinheiro físico, tá? É um sistema de valores. É o espírito que tenta convencer todo mundo de que o dinheiro é a segurança suprema. Esse sistema promete que com saldo suficiente a gente está protegido de tudo. Mas o que ele entrega na realidade? Fragilidade. Uma crise no mercado, uma doença do nada, uma demissão e aquele castelo de cartas emocional desaba completamente. O dinheiro é uma ferramenta utilíssima, mas é um péssimo salvador. Outra ilusão perigosíssima é a do controle absoluto. A lógica sedutora desse sistema diz o seguinte: se eu tiver muito, eu não dependo de ninguém e mando em tudo. Mas o texto é brilhante em apontar que essa suposta sensação de poder só afasta o coração da humildade e da gratidão. Não entrega a liderança verdadeira, entrega apenas arrogância. O dinheiro começa a gritar tão alto na vida da pessoa que acaba abafando todas as outras vozes importantes, incluindo a voz da fé e da própria consciência. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a ironia cruel de toda essa história. O mundo jura de pés juntos que o excesso de consumo vai nos fazer livres, mas na prática as pessoas saem comprando horrores só para parecerem livres e bem-sucedidas. E o resultado? Acabam se tornando prisioneiras de carnês e cartões de crédito. O status cobra um pedágio altíssimo. O tempo, o futuro e a paz mental vão pelo ralo em troca da manutenção de uma aparência. É literalmente uma servidão mascarada de sucesso. Mas calma, para quebrar essas correntes, a gente precisa recuperar um conceito muito libertador do livro. Recursos materiais são moralmente neutros. Ter bens não é um pecado em si. O problema é o amor destrutivo ao dinheiro, aquela avareza que corrompe tudo. E, ao mesmo tempo, ser pobre ou viver no caos financeiro não torna ninguém espiritualmente superior. O grande desafio da vida não está em fugir do dinheiro, mas sim em amadurecer a ponto de administrá-lo sem virar escravo dele. Vamos dar uma pausa e pensar com calma nisso. Essa é uma daquelas perguntas introspectivas do autor que exigem reflexão. Muitas vezes a gente corre exaustivamente atrás de metas financeiras, não para cumprir um propósito vital, mas só para manter um personagem diante da sociedade, não é? Será que os hábitos de hoje refletem um desejo profundo de ordem e paz? Ou são só uma engrenagem acelerada de performance para impressionar pessoas que a gente mal conhece? E essa reflexão nos empurra para um cenário incrivelmente desafiador. Imagina só, se de repente a capacidade de gerar receita for multiplicada absurdamente hoje, qual seria o destino real dessa abundância? Uma mente transformada encara o dinheiro como ferramenta de missão. Teríamos mais projetos apoiados, famílias abençoadas e reservas sólidas. Mas uma mente aprisionada? Essa apenas inflaciona o próprio estilo de vida, gerando mais custos, mais dívidas e cada vez mais manutenção de ego. E para fechar a nossa exploração, deixamos essa reflexão final no ar. Para onde vai o primeiro impulso naquele exato momento em que o dinheiro pinga na conta? Esse milissegundo de decisão revela com exatidão quem governa os bastidores da mente. Mostra se ali existe planejamento, gratidão e responsabilidade, ou se é apenas aquela pressa ansiosa do consumo imediato. A verdadeira prosperidade começa exatamente nesse instante. Quando o coração se alinha e os propósitos entram em foco, os números deixam de ser um motivo de ansiedade e passam a ser os tijolos de uma vida construída com muita, mas muita suficiência. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.